Fala galera, eu sou o Jardel e você está no canal do Toei e dessa vez estamos aqui para falar sobre o novo episódio de Kamen Rider disponibilizado pela Toei no Toei Tokusatsu World Oficial, que dessa vez é o primeiro episódio, né, de um dos meus Kamen Riders favoritos, que é Kamen Rider Hibiki. Para quem não conhece Kamen Rider Hibiki, essa obra de arte, essa série perfeita, essa preciosidade da franquia Kamen Rider, vocês vão ter aí a oportunidade de ver o primeiro episódio de maneira oficial no canal da Toei Tokusatsu World, com legenda em inglês, facilmente traduzíveis aí se você tiver no navegador, né? Pelo navegador no PC você consegue usar a tradução automática para ter a legenda em português também, se preferir. E, mano, o primeiro episódio de Hibiki é uma coisa linda, assim como os seguintes episódios também são lindos, maravilhosos. É uma série incrível que, infelizmente, né, muita gente não dá uma chance para Hibiki, embora a série mereça e muito, né, ter essa chance aí da galera, principalmente pelos comentários do tipo, Kamen Rider Hibiki não deveria ser um Kamen Rider, seria perfeito se não fosse um Kamen Rider. Não, a série é perfeita, é ótima, não tem defeitos. E ser um Kamen Rider não muda isso, cara. Na verdade, ela é a melhor série que tem na franquia. Beleza? É isso que eu tinha pra falar sobre Hibiki. Mas vamos lá, né? O primeiro episódio de Hibiki é um episódio que se destaca muito de qualquer outro episódio inicial, né? De Kamen Rider, porque basicamente alguma das coisas que eu vou falar aqui, os outros episódios de Hibiki também seguem, né? Então, nesse vídeo eu não vou falar só sobre o primeiro episódio, mas algumas coisas se aplicam à série inteira, algumas coisas são só do primeiro episódio. Mas vamos lá. Um dos diferenciais principais de Hibiki são as locações, né? Então, Hibiki tem um destaque muito grande para cenas gravadas ao ar livre, principalmente na natureza. Então, no primeiro episódio, a gente já tem aí o episódio quase inteiro se passando numa floresta, né? Então, todas as lutas, todas as perseguições, a transformação do Hibiki, tudo isso daí acontece na selva lá, enquanto ele está lutando contra os monstros da semana. E isso daí se diferencia muito, né, do que a gente está acostumado a ver nos outros Kamen Riders, principalmente na era Heisei, né? Eu acho que esse daí é um dos aspectos que a Era Show até ganha da Era Heisei muitas vezes, que é o uso das locações, né? Eu tô falando aqui exclusivamente de Kamen Rider, tá, gente? Não tô falando de outras séries aí, porque eu acho que o Metal Hero até que sofre bastante também desses problemas, né? Que é ter sempre os cenários muito repetitivos e a gente meio que já conhece todos de cor, né? E a gente tá vendo sempre as lutas nos mesmos lugares, a maioria em espaços urbanos, principalmente porque sai caro, né, ter uma locomoção, né, de toda a equipe por vários cenários diferentes. Aqui em Hibiki, né, eles têm esse destaque aí diferencial nos cenários, então a gente vê muitas cenas na natureza, em montanhas, em florestas, em rios, que são ótimas, são excelentes, são muito lindas, né? E isso daí é algo que traz um brilho aí, um diferencial muito especial já nesse primeiro episódio de Kamen Rider Hibiki. Então você vai ver que é uma coisa linda, maravilhosa e que merece aí todo o amor e carinho que o mundo pode oferecer para uma série Kamen Rider, né? Então eu acho que esse diferencial aí dos cenários é algo que vai brilhar muito já nesse primeiro episódio de Hibiki e se mantém por boa parte da série, né? Esse destaque, né, para as locações diferenciadas que você não vai ver na maioria das séries Kamen Rider, mas aqui em Hibiki vai ser o novo normal para Kamen Rider. Acho que Hibiki tinha muito essa ideia de dar uma nova cara para a franquia Kamen Rider, porque Kamen Rider precisava dar um up aí, né, nas séries. Infelizmente, por ser muito caro, já no meio de Hibiki eles meio que voltaram atrás disso daí, né, de tentar fazer a série ser totalmente diferente do que a gente já vinha visto nas séries da Era Heisei, né, o que é meio triste. Mas nesse primeiro episódio aí a gente já vê
esse diferencial na série, né, que tá nos cenários, na própria roupa do Hibiki, que também é uma das suítes mais bonitas que tem em Kamen Rider, e se você discordar, você tá errado, e você sabe que você tá errado. Hibiki é muito lindo, todos os Onis de Hibiki são lindos, maravilhosos, principalmente o Kabuki, né? Eu tô olhando aqui para um desenho do Kabuki aqui em um card que eu uso como capinha de celular, mas aí já é no filme, né, do Hibiki. Mas todos os Onis são lindos, maravilhosos, o Hibiki não diferente. E nesse primeiro episódio você já vai perceber que a ideia, né, de toda a equipe é focar nisso daí, que os caras são muito lindos, e você vai perceber, né, que tem esse destaque aí. Então, todas as cenas aí de Kamen Rider Hibiki nesse primeiro episódio dão pra fazer um quadro, né? Eu tava assistindo o episódio com a minha mãe perto e eu falei pra ela, qualquer cena desse episódio aí dá pra fazer um quadro, e eu realmente acredito nisso, mano. Todas as cenas são lindas, o contraste do Hibiki lá na frente do sol é lindo, ele na montanha é lindo, a montanha sozinha é linda, a floresta é linda, tudo nesse episódio é muito bonito, é de encher os olhos mesmo, e isso daí é um capricho que eu acho que a gente não vê na maioria das séries Kamen Riders. É claro que alguns episódios tem um destaque para isso na maioria das séries, mas aqui em Hibiki, isso daí é o normal da série, e eu acho que isso daí é que torna Hibiki uma série tão especial, visualmente falando. Outro lance que eu acho que também é legal de destacar visualmente de Hibiki é que ele tem uma pegada muito forte de terror, né? Embora seja uma série da era Heisei, né, onde isso daí não é tão valorizado assim como foi talvez na era Showa, né, que os primeiros Kamen Riders tinham muito uma vibe de terror intencional, né, então eles puxavam muito referências de terror no geral nos primeiros Kamen Riders, mas na era Heisei isso daí meio que se perdeu. Mas Hibiki volta com isso de um jeito muito diferente do que era feito na era Showa, porque o Hibiki, né, ele traz uma mitologia mais japonesa do que a gente está acostumado a ver nos Kamen Riders. E isso daí é um diferencial que dá um destaque ainda maior para o terror em Hibiki, né? Esse aspecto aí dos monstros em si da série, junto com os próprios Kamen Riders, né, que são Onis, que também são personagens do folclore japonês, de certa forma. Então isso daí é algo que traz um diferencial bacana para a trama da série e para o visual da série também. Mas vamos focar na história aqui, no que torna Hibiki especial, principalmente para mim, né? Eu acho que um dos negócios que torna Hibiki uma série muito bonita é o protagonismo de Hibiki, né? Porque o protagonista em Kamen Rider Hibiki não é o Hibiki que dá nome à série, e sim o Asumo, né? Que é um menino que vê no Hibiki uma figura paterna, né? Entre aspas. Ele é um jovem que está meio que passando, né, de fase nas escolas. Na escola ele está meio que saindo do ginásio para entrar no colegial. É claro que aqui eu estou falando isso daí como um exemplo para chegar mais perto da nossa realidade, porque eu não estou ligado aí de como que funciona a escola no Japão, mas ele está passando por aquela fase da pré-adolescência, onde o jovem é obrigado, né, a pensar no futuro, e isso daí é algo que é feito na série de uma forma muito bonita, com muita responsabilidade, eu acho que pode-se dizer, e de uma forma que eu acho que não menospreza o público-alvo da série, né? Hibiki é uma série voltada para o público infantil, mas que não trata as crianças como idiotas, principalmente em sentido emocional. E eu acho que isso daí é algo que quem assistiu Hibiki vai sentir, e com certeza vai até se identificar e vai lembrar de alguns pontos da pré-adolescência, né, dessa fase aí bonita que todos nós vivemos aí em algum momento, né, de ter que pensar no futuro e em outras coisas que são comuns, né, da adolescência, mas que aqui em Hibiki não é tratado só de forma clichê, é tratado de uma forma muito
muito poética e muito bem pensada, né? E eu acho que isso daí é algo que só Hibiki consegue fazer do jeito que fez. Pelo menos na franquia Kamen Rider, eu nunca vi nenhuma outra série que trata essa parte da infância, da pré-adolescência e da adolescência de uma forma tão bonita como o Hibiki faz. O Asumo, ele é um personagem muito completo, muito complexo e muito interessante de se acompanhar e de entender, né? Eu acho que eu me identifico muito com o Asumo em vários momentos da série, e isso daí é um dos pontos que fez eu me apegar muito com o Hibiki, né? Eu acho que o lance do protagonista ser um adolescente ali, um pré-adolescente, que tá vendo no Kamen Rider essa figura paterna e vai aprendendo aos poucos com ele e construindo uma identidade a partir disso daí, é uma coisa que é muito bem pensada para Hibiki, e nesse primeiro episódio a gente já começa a sentir isso de uma forma bem bacana, né? Então a gente vê o Asumo como esse jovem que tem essa timidez, né, quando é perguntado sobre o futuro dele, sobre o que ele gosta de fazer. Então, em alguns momentos da série, isso daí é exposto de uma forma não literal, que funciona muito bem nesse primeiro episódio. Então, como por exemplo, né, quando ele está numa reunião de família e perguntam sobre isso para ele, e as vozes dos parentes ficam meio desfocadas, e a imagem também, né, mostra ele no foco da imagem e as outras pessoas meio que se apagando pela luz, assim. Eu acho que é um negócio que é muito bem pensado, muito bonito, e que a gente consegue perceber ali no personagem, mesmo sem precisar literalmente falar o que ele está sentindo, né? A gente sente o que ele está sentindo, e isso daí é algo que eu acho que é muito positivo de Kamen Rider Hibiki com o Asumo, né? Também tem uma cena em que uma professora da escola está conversando com ele, que mesmo ela falando de coisas importantes, relevantes, né, ela não está se entregando àquela conversa, ela não está tão interessada quanto ela deveria estar, né? Então, tipo, embora ela esteja falando sobre aquele assunto relevante, ela meio que não está ligando de verdade para o que ela está dizendo, né? As palavras dela são uma, mas as expressões dela e o jeito que ela lida com o Asumo são totalmente diferentes, né? Aí quando o assunto da conversa muda, a gente percebe que ela está interessada no assunto, né? Quando o assunto deixa de ser o futuro do Asumo. E eu acho que isso daí é um negócio que vendo esse primeiro episódio hoje, eu me sinto até chocado de certa forma, né? Por perceber, né, o quanto que isso daí é interessante, né? E é verdadeiro, né? Que às vezes as pessoas, principalmente o jovem, né, ele precisa desse apoio, mas as pessoas não estão tratando ele com sinceridade, né? Não estão encarando ele como deveriam encarar, né? Então eu acho que esse diálogo é algo que eu já vi várias vezes, e às vezes eu me surpreendo mais do que eu tinha me surpreendido na vez anterior. Então, revendo esse episódio hoje, eu acho que eu entendi dessa forma, né, essa cena aí, o que é bem diferente, né, do que eu estava lembrando do episódio, né. Outra coisa que eu acho legal, né, é que o Asumo nesse primeiro episódio tem aquele lance, né, de ele meio que tentar ignorar algumas coisas e não conseguir, e ver o Hibiki se jogando nelas, né, e se tornando o herói, né, que o Asumo começa a admirar já antes de ele ver que o Hibiki é um Kamen Rider, né, o que eu acho que é bem legal. Outra coisa que também fica claro nesse episódio aí sobre o Hibiki, né, que é o Kamen Rider da série, e que eu acho diferente, né, é que o episódio já começa com o Hibiki sendo um Kamen Rider experiente, né, e a série meio que vai seguir por essa linha, né, o Hibiki sempre vai ser tratado como um herói já pronto, já consolidado, né, isso daí é um diferencial bem legal, e que eu acho que funciona no Hibiki, por o Hibiki não ser o protagonista, isso daí já está bem claro desde o primeiro episódio. Então a gente vê que o Hibiki é aquele herói já pronto, né, já preparado, já treinado, como ele vai repetir várias vezes em todos os episódios da série, enquanto o Asumo é um jovem que está
se descobrindo, tá aprendendo e tá se identificando com o Hibiki, né, e se aproximando cada vez mais do adulto, né, que ele pretende ser. Isso daí é algo que eu acho que funciona muito bem em Hibiki e traz um brilho aí para a série, que é bem interessante, né? Tem também o lance do musical, né? Tem uma parte musical nesse primeiro episódio que também é muito linda, logo no comecinho da série, que eu acho que até serviu de referência, né, para outras obras aí que a gente vê mais recente. Quem assistiu sabe. E isso daí eu acho que é muito legal. Então assistam Kamen Rider Hibiki, esse primeiro episódio aí é lindo, maravilhoso. Hibiki é uma série incrível. Quem não assistiu Hibiki ainda, confere esse primeiro episódio aí no YouTube e espera o segundo episódio que vai chegar em breve, que eu tenho certeza que vocês vão curtir alguma coisa nesse episódio. Eu acho que é um episódio que não tem como você odiar ele completamente, né? Você vai ver que o bagulho é bonito, o bagulho é bem feito, o bagulho é especial. Então assistam Kamen Rider Hibiki, que é um dos meus Kamen Riders favoritos aí e que eu realmente acredito que seja um dos melhores Kamen Riders, né? Não só no meu gosto pessoal, mas eu acho que em qualquer aspecto que a gente for analisar Hibiki, ele tem que estar entre os melhores, não tem como não. Também tem um encerramento de Hibiki, que é a coisa mais linda do mundo, Shonen Yo, melhor música da franquia Kamen Rider. É isso. Então, se você gostou desse review aqui do primeiro episódio de Hibiki, deixa esse like maroto aí no vídeo, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, compartilhe com os amigos que ainda não viram o primeiro episódio de Hibiki, com vídeos para assistir esse primeiro episódio de Kamen Rider, que vale muito a pena, e vamos tornar Kamen Rider mais popular aqui no Brasil. Valeu!